Essa é a nossa segunda aula do Linux intermediário. Nós vamos conhecer primeiro um recurso interessante do Linux, que é o fato dele ser case sensitive. Isso significa que eu posso criar uma pasta. Eu vou usar o comando mkdir, criar pasta. Criar uma pasta casa com nome minúsculo, casa com C maiúsculo, mkdir, casa toda em maiúsculo. Então criei as pastas casa, eu vou remover rmrf casa. O R vem de recursão, para apagar a pasta você sempre vai ter que usar isso. O F é para remover forçado, removendo casa, rmrf casa com C maiúsculo, rmrf casa toda em maiúsculo. Então, se você quiser ver o histórico de comando, você digita history. Eu aqui digitei só hist e dei um tab. E agora eu tenho lá os comandos. Se eu quiser repetir o comando de número 1058, aliás, a remoção de casa já foi feita, mas se eu quiser repetir o comando 1054, eu boto exclamação 1054. Ele criou a casa. Eu vou repetir o comando de remoção, que é 1058. Então, como esse history, esse histórico é muito longo, e aí ele faz a paginação e sai do histórico rapidamente, você pode usar uma barra vertical, que é um pipe, ele redireciona para dentro de um comando chamado less. E esse comando você consegue assim paginar ver todo o histórico. Se eu quiser fazer uma busca por algum comando, eu boto uma barra e boto um CD, e aí ele sai mostrando. Eu pressiono N de next ou N maiúsculo de previous e posso sair do histórico com o que? Vou dar um Ctrl L. Então esse foi o histórico. Você pode também ver, como são muitos comandos, ver o manual de um comando, man history, e aí você vai ver o histórico, detalhes sobre esse comando de histórico. Detalhe que a maioria desses comandos desses manuais são em inglês. Então observe aqui, ele está a exclamação inicia, a substituição e assim por diante. Exclamação N refere-se a um comando na linha tal. Exclamação refere-se ao último comando. Então eu vou dar um Q para sair do manual. Então qualquer comando que você quiser, man mkdir, aí ele mostra o manual do comando. É muito importante então você conhecer e fazer uso do man. Então vamos ver agora como medir o conteúdo de uma pasta. Se eu der um comando du, que é disk usage, sem nada, ele vai me dar uma lista muito longa e muito detalhada. Vocês viram que é longa. Se eu quiser paginar, eu vou de novo usar o less. Então eu estou usando aqui du disk usage com less, e eu posso saber detalhadamente o que está ocupando quanto de espaço está ocupando cada arquivo. Só que isso eu posso fazer uma coisa sumarizada, e aí eu já não preciso mais paginar, mas só que ele está em bytes. Aí eu vou usar com o H de Human Readable, legível por humanos. Eu posso também medir, ao invés de medir toda a minha pasta, que o padrão do disk usage é medir a pasta atual, que é ponto barra, eu posso dizer du/tmp e ele mede a pasta tmp. Você também tem um comando disk free para medir o espaço livre. Também você pode usar com Human Readable, e ele diz que o tamanho do meu disco é 142 GB, o espaço usado 56, disponível 80, porcentagem de uso e assim por diante. E você tem um para medir memória, free m, ele vai medir quanto de memória total, quanto é que está usado e quanto é que está livre. E agora um último, tem mais dois detalhes. Um é sobre criação de pastas. Se você for criar uma pasta chamada manuais Linux, mkdir, é melhor criar assim, man Linux, do que manuais Linux, porque se eu for criar algo com espaço, isso vai me dar um problema na hora de buscar. Se eu tentar entrar em manuais Linux, observe
aqui ele não vai conseguir. Ele tem um manuais é jovem. Eu vou ter que colocar, referenciar entre aspas. Eu vou mostrar aqui um outro exemplo. Vou remover manuais Linux. Vou entrar no TMP e vou criar lá, porque lá não tem nenhuma pasta com nome manuais. mkdir manuais Linux. Então, se eu tentar entrar agora em manuais Linux, fica parecendo que tem 3 pastas, e é na verdade o que o Shell vai entender quando eu tentar entrar. Se eu tentar digitar cd manuais Linux, o Shell vai entender que esse é um comando ambíguo. Você está querendo entrar em manuais ou em Linux? Ele vai entender como se fosse 2 pastas diferentes, e aí eu vou ter que botar entre aspas. Então imagina, toda vez que você tiver que digitar um comando no Linux, tem que colocar entre aspas. Então eu vou remover. Eu estou dentro de manuais Linux, vou subir um nível. Agora sim, rmrf manuais Linux. E aí sim, por isso que você deve evitar digitar em maiúsculo, porque o Linux é case sensitive. Evite colocar acentos, evite colocar nomes longos e use sempre underline. Por exemplo, ao invés de manuais Linux ou manuais, eu vou criar o mkdir man, que é um princípio do Unix. Comandos curtos de no máximo 5 letras. rmrf man. Fica fácil de trabalhar. Então vamos dar uma olhada agora no comando calendário. Um calendário simples, só com o nome cal, exibe o calendário do mês atual. Mas se eu digitar cal 2009, ele exibe o calendário por completo. Se eu quiser, eu posso redirecionar o calendário. Observe ali o maior que para dentro de um arquivo 2009.txt. Poderia ser lá no desktop, desktop 2009.txt. E eu posso fazer a leitura mesmo sem ir lá no desktop. Vou fazer graficamente para você ver ali, calendário 2009.txt. Se eu quiser também, eu posso fazer a leitura cat, que é um comando de leitura. Cat desktop 2009.txt. ele fez a leitura. Então, se você pegar agora, eu vou entrar no desktop, cd desktop, e tá lá calendário 2009. Se eu pegar cal 1968, jogar para dentro de 2009 txt, ele vai sobrescrever aquele arquivo, porque esse tipo de redirecionamento é destrutivo. Mas eu posso usar o maior e ele vai jogar para o final do arquivo. Agora eu vou fazer o último cat que eu fiz, a última leitura, que foi, deixa eu ver aqui o histórico, history less, vou lá para o final com G maiúsculo. Então tá aqui o comando 1098, calendário 1968 para dentro de 2009. Deixa eu procurar aqui o último cat home serge desktop 2009 txt. Cat home serge desktop 2009 txt. Então esse eu posso repetir o último cat, exclamação cat, e ele leu o arquivo. Você pode fazer a paginação agora, porque são 2 calendários lá dentro. Eu estou usando o less. Então eu estou fazendo a leitura através do cat desse arquivo, mas como ele é longo, eu estou paginando com o pipe, que é essa barra vertical, para dentro de um less. E agora sim, ó, observe que você tem um calendário e um outro calendário que foram colocados dentro de um único arquivo. Então o detalhe é que quando você abrir um calendário cal 2008 e fizer isso aqui para dentro do 2009, na verdade você está destruindo o arquivo original por causa do redirecionamento. Então é melhor você fazer cal 1977 para dentro de 2009. E agora eu estou colocando um terceiro calendário. Opa, eu usei aqui um cat, é cal. Então eu estou jogando um terceiro calendário. Vamos fazer de novo o último cat, que foi o cat combinado com o less. Então é isso. Até a próxima aula.